Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está passando pelo deserto e tem filhos, sabe que é uma situação delicada, né? A gente tem que suprir, às vezes, a falta que o cônjuge faz. E faz falta mesmo. Poderia ser um pai ou uma mãe amoroso, amorosa e bem presente e devoto quando estava em casa, mas quando vem a separação, as coisas mudam totalmente. A gente sabe muito bem que isso acontece. Então a gente tem que pedir, nós que estamos no deserto, lutando pela restauração, devemos pedir ao Senhor que nos dê condições de estabilizar o nosso lar. E eu vejo da seguinte forma: são três vertentes que a gente pode estabilizar: emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. São três situações. Espiritualmente tem que levar, quanto mais quem tem filho pequeno tem que levar para a igreja, tem que levar a uma intimidade, a uma experiência com o Senhor. Ah, mas meus filhos já são maiores. Olha, até os adolescentes, até os jovens, se eles veem em você o testemunho, se eles veem que você é uma serva, que você é um servo, eles vão, e você estiver posicionado e pagando preço, eles vão querer conhecer o Deus que você conhece. Recente eu botei o testemunho da Patrícia no canal, o relato dela, filho dela com 18 anos, e ele se aproximou do Senhor por conta da posição dela, do testemunho dela. Então, espiritualmente, nós temos que estabilizar o nosso lar. Financeiramente, devemos estabilizar. Às vezes as irmãs ficam um pouco angustiadas devido à situação de que o marido saiu e era ele quem supria. Mas olha, irmãos, Deus supre todas as coisas. No primeiro livro dos reis, no segundo livro dos reis, duas viúvas se encontram com dois profetas. A primeira com Elias e a segunda com Eliseu. E Deus ele multiplica o azeite, Deus ele faz com que elas paguem as suas dívidas, com que todo o lar dela, a situação de carência e de necessidade que havia dentro dos lares, fosse supridas a partir do momento em que elas se colocaram diante dos homens de Deus, de Elias, no caso de Sarepta, da viúva de Sarepta, e de Eliseu, no caso lá da viúva do azeite, em 2 Reis. Então, é possível sim. Deus ele supre sim, tá? Muita gente que tá vendo o vídeo agora sabe disso, muitas irmãs sabem. Porém, existem irmãs que querem, talvez por vingança, talvez por mágoa, querem entrar com a justiça. E eu acho uma coisa tanto quanto complicada. Acho que cada caso você vai ter que avaliar com Deus, mas normalmente o juiz ele determina uma pensão que é uma mixaria, que não dá para praticamente nada. E a pergunta que eu sempre faço é: tá te faltando alguma coisa? Será que Deus tem deixado faltar? Então a gente tem que estabilizar o nosso lar espiritualmente, financeiramente. Isso são provisões que Deus dá: condição espiritual, condição financeira e emocional. E emocional principalmente aqui para os homens, né? Que, como eu, às vezes tem que fazer o papel do carinho da mãe, né? Que está em falta. E como fica em falta, né? Aquela aproximação, aquele carinho, aquela coisa que a mãe sempre teve, aquele tato, aquela atenção que as mães têm. Só que quando essa mãe ela fica opressa, a gente tem que suprir, a gente tem que começar a ter uma sensibilidade um pouco maior que talvez não tivéssemos antes do deserto. Então, olha, no deserto, o pai tem que ser pai e mãe, a mãe tem que ser mãe e pai. Não espere nada do outro lado, nada. Se você esperar, você vai se decepcionar. E às vezes decepcionar os seus filhos. Não crie esperanças. Seja tu, faça você o que você tem que fazer e que o outro ou a outra deve fazer. Supra no Senhor as necessidades. Deus vai te dar condições. Nosso Deus é fiel. Ele nos dá condições emocional, financeira e espiritual para poder estabilizar o nosso lar. A palavra de ordem é essa, né? Estabilizar. Estabilizar o nosso lar, estabilizar os nossos filhos, para que essa tsunami, esse furacão, ele passe e não atinja eles. Nesse momento a gente tem que trabalhar que nem um rim, né? O rim ele faz o filtro de tudo aquilo que é ruim no corpo e ele deixa somente as substâncias boas passar. Então é isso, você vai ter que filtrar. Vai chegar aos filhos somente aquilo que é bênção e tudo que é de ruim, que vem do lado de lá, você vai ter que depositar diante do altar do Senhor e você filtrar. Nós devemos filtrar, tá bom? Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.